Bonjour, pessoas! Hoje eu venho falar de algo muito importante que é interessante a gente ter, digamos, essa linha de raciocínio de pensamento desde o início, quando a gente começa o nosso estudo astrológico. Quando a gente ouve, por exemplo, quando a gente está ali navegando na internet e a gente vê, poxa, hoje tem uma quadratura de Marte com Lua, então pode acontecer isso e aquilo e tal. A gente está vendo a questão dos trânsitos astrológicos de uma maneira bem genérica. Por quê? Porque para você fazer uma análise astrológica, você tem que ter um mapa na frente. Não é a mesma coisa para todo mundo. Então, nós temos uma visão geral, ok, mas se você tem um objetivo de leitura, né, você vai ter o quê? Um mapa na sua mão. O meu mapa é uma coisa, o seu mapa é outra, o da sua mãe é outra, do seu tio é outra, do seu marido, da sua esposa. Os mapas contam histórias. Os mapas astrais, eles são o quê? Eu brinco que eles são uma novela da vida. Né? Então a gente tem um enredo que vai se desenrolando ao longo dos anos, e aí, por exemplo, se a gente está falando de um mapa de um indivíduo, se a gente viver, sei lá, 120 anos, 120 anos estão ali sendo descritos no desenvolvimento daquele mapa. E a gente vai tendo capítulos, né, que a gente vai vivendo desse mapa, tá? Então, quando a gente faz uma análise astrológica, é necessário ter um mapa em mãos para eu saber exatamente o que está acontecendo para a Neme, ou o que está acontecendo para a Suzana, ou o que está acontecendo, sei lá, para o presidente do país, né? Ou também na questão de países, né? Os Estados Unidos têm o seu mapa, o Brasil tem o seu próprio mapa, sei lá, a Alemanha tem o mapa, então a gente tem que ver dentro do que? Da promessa natal. Por quê? O que é promessa natal? A gente acha, às vezes, que a promessa natal é igual a propósito e que a gente só tem um. Né? Eu já nem tenho essa visão de propósito, eu acho que a gente vem com muitas coisas para serem desenvolvidas que estão na nossa promessa natal. Promessa natal é o seguinte: por exemplo, não há nada que se desenvolva numa história que não esteja no enredo da história. Né? Você não tem como plantar uma semente de margarida e ficar ali esperando nascer uma rosa. Então, quando você analisa um mapa, você tem que entender quais são as possibilidades dentro de cada mapa, de uma maneira individualizada. Por exemplo, nós podemos ter um trânsito de Júpiter que, de repente, para os signos de fogo pode ser muito bem aproveitado. Mas, de repente, para quem tem muita coisa, sei lá, em signo de água, sei lá, o signo fixo, dependendo de como é a análise, pode ser um pouco mais tenso. Ah, mas Júpiter é benéfico? Sim, porém, vai depender de como está ele na promessa natal. Por quê? Porque a gente tem ponteiros indicadores. Então, lembra aquele exemplo que eu falei lá no início? A gente tem uma quadratura de Lua e Marte. Para a gente entender como que essa quadratura, que é uma visão genérica, se manifesta ou estimula em cada mapa, eu tenho que olhar para o mapa que eu quero fazer análise. Então, se naquele mapa existe uma promessa natal de algum aspecto tenso que corrobora, que repete um padrão, por exemplo, dessa ativação, então sim, então aqui eu tenho um potencial de manifestação de acontecimentos, fatos ou até de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque está na promessa natal do mapa que eu estou avaliando, certo? Então, o mapa astral, ele é o quê? Ele digamos, é um print do céu astrológico, né? No momento em que a gente nasceu, no momento que se formou um evento, um país, dependendo do que você está analisando, e a gente vai vendo ali que a gente tem um enredo sendo desenvolvido, tá? E que a gente tem momentos deste enredo em que as coisas são ativadas. Só que você não vai entender uma ativação, o que pode acontecer, por exemplo, num determinado momento, se você não entendeu essa base primeiro. Isso é que eu falo muito, né, no curso, onde eu mostro como a gente analisa um mapa astral por completo. Né? Então, como que você analisa o seu mapa do início ao fim, vendo todas as possibilidades dentro da sua promessa natal. E aí, o que é mais legal em astrologia? Né? A gente tem um guia na nossa mão. Você pode olhar, inclusive, dependendo do teu objetivo de leitura, isso é uma coisa que eu bato muito também com os alunos, né? Saiba o que você está procurando. Ah, eu quero ver meu mapa aí. Ah, quero dar uma olhada. Não, não, mas qual é o teu objetivo de leitura? Ah, olha, eu tô com uma questão muito séria no trabalho, tô com um problema com, sei lá, com meu colega de trabalho, ou tô tendo uma grande dificuldade de conseguir um aumento. Bom, peraí, aí você já tem o quê? Eu brinco, você já deu o nome aos bois, né? Você já afunilou o que você quer. Então, você vai entrar no mapa com esse objetivo de leitura e vai ver na promessa natal dele o que diz no enredo dessa novelinha que você está vivendo, qual pode ser o desfecho. Então, primeiro você entende a promessa natal. É por isso que sempre, quando a pessoa começa a fazer leituras, né, a pessoa sempre fala, ó, faz o seu mapa natal primeiro, né? Por quê? Porque ali você vai ter a promessa. Ali você vai saber, por exemplo, qual é o potencial que existe
para as coisas que você quer conquistar e para as coisas, às vezes, que você nem imagina que possa acontecer. Por exemplo, o fato de eu estar aqui ensinando astrologia, trabalhando como astróloga já, né, totalmente 100% do meu tempo, né, deixei o corporativo há muito tempo atrás, isso é escancarado no meu mapa. Mas você acha que eu olhava para isso e dizia, nossa, tá ali uma oportunidade, poxa, algo que eu gosto muito e que realmente pode se tornar minha carreira? Não. Eu olhava para aquela coisa que estava óbvia, e como é o nosso mapa, a gente diz assim, não, mas não é outra coisa. Não, astrologia para mim é só hobby, é só autoconhecimento. Então, existem coisas na nossa promessa natal que para a gente também é um pouquinho mais desafiador para a gente enxergar, porque a gente está vivendo aquela história, né? A gente está envolvido ali emocionalmente com as coisas, né? E tem também pontos dentro da nossa promessa natal que a gente tem que entender. Lembra da historinha? Que é uma novela da vida? Tem coisas no enredo de uma novela que, se você está muito no início da trama, você não entende qual é o desenvolvimento lá na frente, tá? Então, tem coisas que precisam de tempo para a gente compreender. O processo saturnino, tá? Então, a promessa natal, ela não é algo único, ela não é o seu propósito maior, não é uma coisa única. É você compreender quais são as sementes que existem no mapa que você está analisando. Digamos, aqui a gente está falando de astrologia natal, então, o mapa de um indivíduo, né? O seu, sei lá, o de quem você estiver avaliando. Quais são os potenciais que existem ali de desenvolvimento, de tretas, porque sinto muito, né? A gente sabe aqui, não é a galera gratilux, a gente sabe que a vida, infelizmente, não é um chuchuzinho cor-de-rosa. A gente passa por momentos muito tensos, a gente às vezes perde pessoas, quem já perdeu alguém, né, que ama, né? Então eu já perdi meu pai. Sinto muito, não dá pra gente dizer que tudo é lindo, tá? A gente passa por momentos tensos e o nosso mapa mostra e mostra também como a gente pode administrar melhor os momentos de tensão e também os momentos de oportunidade, tá? Porque às vezes a gente tem momentos muito oportunos, só que a gente não enxerga. E oportunidade, eu sempre brinco, ela vem e vai. E o mapa, às vezes, é um grande guia para isso, para a gente ficar atento e observar, poxa, peraí, eu tenho uma baita de uma oportunidade agora, por exemplo, de dar um salto na minha carreira. Tudo bem que eu também tenho a minha parte ali de, às vezes, ter coragem de dar esse salto. Agora, se eu sei que existe um potencial, eu posso aproveitar aquele momento para focar nisso, certo? Existem coisas na vida que são alheias à nossa vontade, então, coisas que acontecem que a gente precisa administrar, porque somos adultos, né? E tem coisas que a gente tem que tomar decisão e fazer o negócio fluir. Tudo isso está descrito na nossa promessa natal, tá? Então, depois que você entende bem esse conceito de promessa natal, o que está ali mostrando no seu mapa para qualquer área da sua vida. Então, se você tiver, às vezes, no momento, poxa, ó, estou casada, estou casada há 200 mil anos, né? Já não tem mais aquele encanto do início, mas, poxa, eu quero resgatar isso, né? Existem áreas do seu mapa natal onde está essa promessa de relacionamento ligado ao casamento e relações longas e também como você resgata lá o que estava no início. A gente sabe que também depois de um tempo, né, a gente tem que ter uma visão, digamos, plausível da vida também, né? Mas a gente pode olhar o nosso mapa como guia, inclusive para ele ser uma bússola muito prática nessa questão de como a gente lida com as situações da vida, tá? E é interessante a gente olhar para a vida de frente, tá certo? Então, se eu tenho algo que indica uma crise, ela não é transformação. Ela pode ser uma questão transformadora, mas isso não quer dizer que não seja uma crise que a gente vai passar, tá? Assim como eu posso ter um período de muitas benesses, tá? E eu posso também aproveitar esse período da melhor maneira possível para fazer aproveitar o máximo que eu possa. Por exemplo, digamos que eu estou numa maré boa para trabalho, para carreira. Cara, eu vou arregaçar minhas mangas e vou tentar nadar de braçada. Eu vou fazer tudo o que eu posso dentro ali da minha promessa natal para depois eu não olhar para trás e dizer, puxa, por que eu não fiz tal coisa? Nossa, a cara caiu na minha frente, eu não vi, eu não aproveitei, né? Porque tem coisas que às vezes são muito óbvias para os outros, né? Mas para a gente que está tendo ali a vivência, é um pontinho cego. Então é legal a gente ter o nosso mapa em mãos e aprender a interpretá-lo para a gente ver também essas potencialidades. Então a gente pode aprender, por exemplo, a astrologia e a leitura de um mapa natal, entendendo a nossa promessa natal, com esse processo, claro, de autoconhecimento, mas de fazer algo com esse conhecimento, tá? Não esse autoconhecimento que a gente só fica colocando a culpa no nosso mapa, tá? E a gente sabe que mapa astral, astrologia, que é o estudo dos astros, né? Não é signologia, tá? Então não interessa se você é aquariano, leonino, canceriano. Isso é um conceito muito genérico que se popularizou lá no século XIX e XX, tá?
por uma questão total de comunicação de massa, né? De massificação do conhecimento astrológico. Então, você tem que aprender o quê? O alfabeto. Quando você aprende uma linguagem nova, né? Você vai aprender russo, alemão, inglês. Você vai aprender o beabá. Aí depois você vai aprender a fazer as sentenças. Você vai entender contextualização, porque uma palavra dentro de um contexto ela pode significar uma coisa e dentro de um outro contexto ela pode significar outra. Tá? Então, a astrologia nada mais é do que uma linguagem, análise de dados, tá? E essa questão da gente ver quais são as potencialidades que existem e fazendo uma análise, às vezes, vendo, né, o que já se manifestou, né, dentro daquele contexto e o que pode vir numa questão futura. O legal da astrologia é que a nossa mandala é um grande relógio, então a gente entende, inclusive, o momento em que a gente está vivendo, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Isso a gente consegue fazer depois que a gente faz esse passo de entender a promessa natal, quando a gente cruza com técnicas preditivas, certo? Então, revolução solar, trânsitos, firdária, profecção, tudo isso eu ensino nos cursos. Então, a gente tem um primeiro momento que é importante entender realmente um mapa. Você conseguir pegar um mapa na sua frente e interpretar ele do início ao fim. E se você tiver uma pergunta específica, você saber para onde olhar. Para você não ficar rodando o mapa, procurando coisa, ou colocando aquelas coisas bem genéricas que a gente vê, né? Ah, o sol é onde você brilha. Não, o sol é um potencial maléfico. Isso eu ensino no meu curso. Júpiter é onde você prospera. Calma aí, que tudo que cresce desordenadamente também pode gerar um certo caos, tá? Então você aprende a linguagem com uma base de fundamentos bem alicerçadas, e o que é legal? Você não precisa decorar nada. Porque aí, a partir do momento em que você vê uma afirmação, em que você vê uma análise, você consegue decodificar ela pelo astrologuês. Que já que é uma linguagem, você fala a mesma língua, certo? Então você consegue interpretar e você consegue, inclusive, se você entender um pouco do seu mapa, entender um pouco de astrologia, você faz leituras com os astrólogos, você consegue conversar de igual para igual, você consegue, inclusive, auxiliar, porque o processo, né, de vivência é seu. O astrólogo é a pessoa que vai estar ali te aconselhando, dando o direcionamento do seu mapa, mas você tem que entender como que é a sua carreira, qual é o seu contexto de carreira, o que de repente um Saturno na casa 10 pode significar para você, né? Então, quanto mais você aprende essa linguagem, mais a gente vai falando a mesma língua e saindo um pouco dessa história bem genérica de signos, né? Então, virgem, então eu sou certinho, eu sou todo, né, organizadinho, eu sou todo metódico, né? Aí você vai analisar um mapa de uma Amy Winehouse, que é virginiana, e você diz assim, a astrologia tá errada, viu? Não tá errada. É só a pessoa que não tem um fundamento, né? Então a gente tem que aprender esse fundamento de base para entender qual é a promessa natal do mapa. Lembrando que não é só uma. Qual é a sua promessa natal em relação às suas finanças, em relação à sua saúde, em relação ao seu corpo físico? Digamos que você já entendeu o potencial de promessa natal. Quando que eu tenho o maior potencial, por exemplo, para ter uma promoção no meu trabalho? A gente só vai ter o potencial de ter uma promoção se existe a semente na promessa natal. Porque se não existe, a gente pode ficar olhando, né, as coisas dentro de um vazio. Isso acontece muito em astrologia preditiva. Às vezes a gente começa a florear muito, ou às vezes vê muita atenção, mas se não existe na promessa natal, não tem como aquilo se manifestar, certo? Eu fiz um sorteio no Instagram e peguei um mapa para a gente analisar aqui a questão da promessa natal de uma maneira prática. Porque, como eu sempre bato com os alunos, não adianta a gente ficar muito na teoria, né? A astrologia, ela é um conhecimento milenar, né? Então, de milênios, tá? Tem várias escolas de interpretação dentro da astrologia, embora o fundamento não mude, ou seja, toda a base, né, de diálogo astrológico, ela não mude. O que tem, às vezes, é uma bifurcação dentro da questão interpretativa. Então, a gente tem a astrologia monista, a gente tem a astrologia evolutiva, a kármica, clássica, tá? E aprendendo essa fundamentação, esses tijolinhos que constroem, você pode ir para qualquer linha, porque você entende a lógica de onde veio. Você entende a importância, por exemplo, da visibilidade da luz, de um mapa diurno, de um mapa noturno. Quando você tiver, por exemplo, uma conversa com alguém, você consegue desenvolver o pensamento, e inclusive a análise crítica, baseado no fundamento. Então, como eu sempre falo para os alunos, na dúvida pergunta qual é o fundamento disso. Se você consegue buscar pela fundamentação, depois você faz uma verificação, porque a astrologia, ela é verificável. A sua promessa natal, ela é verificável. Quer ver? Vou dar um exemplo com o meu mapa. Quem já me segue sabe, né, que eu tenho um espelho de casa 9. Então eu tenho Mercúrio, meio do céu, eu tenho Júpiter, eu tenho Lua, eu tenho Sol, eu tenho Vênus. Beleza, é um petit comité, né? Eu vivi vários momentos da minha vida onde a promessa natal de casa 9 se consolidou.
Então, fui para casa 9, para quem não sabe, né? Isso a gente aprende no curso de base, questões ligadas ao estrangeiro. Às vezes a pessoa ela tem uma descendência estrangeira, né? Eu tenho Sol na 9 também, tá? Então, eu sou leonina, né? De Sol na 9, então meu Sol manda em toda essa galera, né? Então, eu tenho, por exemplo, dupla cidadania pela parte de pai. Já é uma promessa, né? Que está no meu mapa natal que se consolidou. Eu morei fora do país, a gente sabe que a casa 9 representa o estrangeiro, né? Então, eu morei de 2003 a 2010 na Europa, tá? Também se consolidou. Bom, é uma casa de estudos, né? E principalmente de especializações, faculdade, pós-graduação. Ok, fiz faculdade, fiz pós-graduação também. É uma casa de publicações, ela é uma casa de ensino, que é uma coisa que eu estou fazendo aqui, né? É a casa da astrologia. Né? Então, a gente tem a astrologia também vista pela casa 9. Então, perceba que em determinados momentos da minha vida, eu fui tendo essa ativação. Eu tenho regente da 10 na 9. Né? Então, eu trabalhar, assim, a questão da carreira totalmente ligada aos assuntos da 9. Então, por exemplo, quando eu morei fora, eu trabalhei em multinacionais, né? Trabalhei com equipes estrangeiras, óbvio, estava fora do país, mas aqui também, quando eu estava no Brasil no corporativo, eu trabalhei em diversas multinacionais. Então, aquele conceito de casa nova, ele sempre foi se apresentando em determinados momentos da vida, dentro de uma promessa natal. Por exemplo, eu tenho o regente da 7 do casamento, né? Primeiro casamento na 9. Eu conheci o meu primeiro marido lá em Londres, né? A gente estava, inclusive, trabalhando e casei lá, a gente ficou 15 anos juntos. Então, a gente tem também essa questão de outras áreas quando você tem essa correlação da promessa natal com uma área do mapa. Isso a gente aprende, que é a tal da costura astrológica, que eu falo que é muito importante para o dinamismo da análise. Porque a gente aprende, e isso é normal para uma didática, tá? A pegar tudo fatiado. Lua em touro, aí a gente coloca lá no Google, né? Lua em touro. E a pessoa está sempre buscando segurança emocional, pode ter um pouquinho de dificuldade, né? Quando tem muitos movimentos na questão, às vezes, de mudança, porque é um signo fixo, ou os memes, né? A lua tá em touro, eu quero comer tudo, né? É bolo, é chocolate e tal. São coisas genéricas, né? Porque uma lua em touro, ela tá numa exaltação, então a gente aprende dignidades no curso, né? A gente vê a importância, e isso é muito importante, você saber dar o peso das coisas. Uma lua que tá forte, uma lua que tem uma debilidade, né? Qual é a correlação das áreas, tá? A lua é um grande indicador de mudança. Então, a gente vai aprendendo a fazer essa costura e entender. Por exemplo, uma lua em touro, quem já sabe aí da base do fundamento, você sabe que ela é coordenada por uma Vênus. Então, não tem como analisar uma lua em touro sem olhar para Vênus. E essa Vênus, ela pode estar, sei lá, em Áries, ela pode estar em Capricórnio. Então, ela pode ter uma nuance completamente diferente, uma tônica, um tom, eu brinco, um suco diferente para essa lua, tá? Então, esse cruzamento de dados é importante e é isso que a gente aprende dentro dessa análise de promessa natal para você entender todo o dinamismo, né? Toda a história que é contada do mapa. Agora nós vamos, então, compreender melhor essa questão da promessa natal com o mapinha que eu fiz, né? Lá no Instagram, o sorteio, e aí teve uma felizarda. Vou colocar aqui em tela cheia, que acho que fica mais fácil para enxergar, né? E aí a gente vai fazer uma análise aqui, eu vou fazer uma análisezinha rápida para entender a questão de promessa natal, tá? Vou colocar vou colocar, hoje para ninguém reclamar, vou colocar uma apontadora laser, tá? Depois vocês me falam se preferem os risquinhos ou esse apontador. Bom, então essa ponteira de laser aqui vai mostrar o que eu tô falando, tá? A gente tem aqui, ó, se eu não tenho um objetivo de leitura, então a gente vai entender, por exemplo, quando fizer o curso, que a gente começa ali com o ascendente. Por quê? Porque cada ascendente vai mostrar a história de cada mapa. Então, eu tenho aqui um ascendente que está em Virgem, né? Então, a gente já sabe que o signo de Virgem, ele é um signo que tende a ser mais prático, mais pragmático, né? A gente tem essa questão muito ligada do ascendente à aparência física, mas também o que é interessante do ascendente, tá? A nossa jornada de vida. É a jornada de descoberta do nosso sol, né? Então, a nossa motivação primária. Quem aí adora nessa questão do propósito, tá? Eu acho que o propósito da gente é viver e experienciar tudo, tá? Mas enfim, olha para o seu ascendente, para a regência dele, o que te motiva, o que te dá aquele drive, e também os nodos, né? O nodo norte e a posição solar também, tá? Então, nós temos aqui uma conexão, por exemplo, dentro dessa promessa natal, de um Sol, né? E perceba que o ascendente que é regido por esse Mercúrio está lá na casa 12, tá? Aqui a gente tem uma conexão direta com uma Vênus retrógrada, tá bom? E eu tenho uma correlação de assuntos da casa 1 que levam para a casa 12. A gente sabe, quem já estudou, que a casa 12 ela não é um chuchuzinho, né?
Então, ela tem aspectos um pouquinho desafiadores. Como a gente tem a regência, que é Vênus, da casa 2 também, ó, porque a casa 2 nesse mapa é uma casa ligada a Libra, tá? Outro ponto, parênteses, apaga, limpa, 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 essa história de que a casa 2 é a casa de touro, tá? Por quê? Porque se você quiser trabalhar com preditivas e você quiser ver qual é o potencial de acontecimentos e fatos, vai dar tilts, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que analisar de acordo com a promessa natal. E, por exemplo, nessa promessa natal, a casa 2, ela é de Libra, mas não porque tem touro aqui, é porque é de Vênus, né? Desculpa. Não porque tem touro aqui, mas porque tem Libra. E existe uma conexão direta dos assuntos da 2, ó, ligados à casa 12, conectados com a regência do ascendente, tá? Eu diria aqui que tem uma questão muito importante no desenvolvimento de saber gerenciar as próprias finanças, tá? E também a questão muito, por exemplo, de... Quando eu falo administrar, é realmente saber lidar. Às vezes a questão bem chata que a gente fala, né? Eu pelo menos acho chato, né? Planilhar, saber o quanto ganha, o quanto gasta, ter uma verificação e usar essa questão de uma maneira um pouco estratégica, tá? Ao mesmo tempo, lembra que esse Mercúrio também rege a 10. A questão, por exemplo, financeira, ela pode permear a questão da carreira da pessoa, tá? Então, por exemplo, de repente a pessoa trabalha com orçamentos, né? Aqui, a casa 12 pode ser de pessoas que trabalham, por exemplo, nos bastidores, ou com informação, às vezes, que é classificada. Existe esse potencial na promessa natal. Então, por exemplo, quando a pessoa vai analisar um trânsito, digamos, um trânsito de Marte passando por Gêmeos, né? O Marte que retrograda em Gêmeos. O que significa? Ele vai ter que entender de acordo com a promessa natal. O que representa Gêmeos nesse mapa? Bom, Gêmeos está diretamente ligado à questão da carreira. Tá? Então, a gente tem a questão geral, né? Informação, a gente tem a questão da comunicação, a gente tem a questão, por exemplo, de análise, né? Gêmeos está ligado a Mercúrio, então é um signo que tem, embora seja área imutável, ele tem uma habilidade analítica, tá? Só que a regência está lá numa casa 12, tá? Então, aqui às vezes pode ter aqueles altos e baixos também em relação à carreira, né? E a gente tem uma conexão direta com o Sol, tá? O Sol, ele já está dentro dessa conexão acima, né, da linha do ascendente, então é um mapa diurno, tá? E a gente tem uma conexão direta de casa 1, tá? Então, a pessoa, ela pode passar por momentos em relação à carreira, em relação à questão financeira, que pode ser um pouquinho desafiador, mas ela tem um grande potencial. Por quê? Porque na costura, esse Sol, ele vai para casa 1, então ele brilha, né? Ele é visto, tá? Por exemplo, eu perguntaria, claro, para a pessoa com que tipo de coisa ela trabalha, se ela gosta ou não de se expor, porque às vezes precisa aprender, não é forçar nada, tá? Aprender a se expor, comunicar, falar, ensinar, de repente, né? Perguntaria também para ela se tem alguma questão, por exemplo, de ordem financeira. Sabe cuidar do dinheiro? Gosta disso? Acha chato? Acha importante? Porque como a gente tem uma questão nodal aqui, né? Existe uma conexão com todos esses pontos. E os nodos, eles são o nosso eixo, né? De direcionamento no sentido de desenvolvimento, tá? Se você for avançado, você vai entendendo, por exemplo, que dentro da promessa natal a gente tem vários assuntos para serem tratados, né? Então a gente pode pegar esse assunto, mas digamos que a pessoa venha com alguma coisa, às vezes, muito específica, né? Poxa, eu tô com uma questão, por exemplo, na minha família, né? Aí a gente vai olhar para a casa 4. O que significa dentro da promessa natal as questões de casa 4? Então, você vai avaliar tudo. Poxa, eu tenho uma casa 4 de Sagitário, aí eu tenho uma correlação com esse Júpiter lá na casa 9, mas que faz um bom aspecto com o Sol. Aqui, às vezes, pode trazer uma figura, né, paterna, ou uma figura masculina importante dentro desse âmbito familiar, tá? A gente pode ter, às vezes, naquela situação financeira que a gente falou, às vezes o mapa representa pessoas da nossa vida, né? Pode ser situações que a figura paterna, uma figura masculina importante, passou também nessa questão financeira. E lembra que a casa 12 é uma casa muito inconsciente, às vezes de traumas também. Às vezes a gente vê situações que as pessoas próximas a gente passam, né, sei lá, nessa questão financeira, ou até como elas levam a crença em relação à questão financeira, e a gente meio que projeta para a nossa vida, né? E aqui existe, com a questão da Vênus retrógrada, uma reavaliação, né, uma quebra de paradigma
em como eu trabalho e administro a minha questão financeira. E aí é legal, às vezes, a gente parar para pensar, poxa, como que era na minha família, como que eles tratavam o dinheiro, né? Existia alguma situação tensa que às vezes a gente, depois a gente está sempre na busca, por exemplo, por uma certa estabilidade, e isso acaba fazendo com que a gente não tenha a coragem de arriscar um pouquinho mais, né? A gente fica com certo receio, com certo medo, tá? E isso às vezes atrapalha, por exemplo, a gente conseguir administrar no sentido de olhar para o potencial que a gente tem de fazer mais dinheiro, ao invés de só ficar pensando em quanto a gente está gastando, enquanto a gente está economizando, enquanto está faltando, né? Às vezes é só uma ótica e uma perspectiva aqui, tá? Existe, por exemplo, dentro dessa promessa natal, da pessoa ela ter algum conhecimento. Ó, lembra que a Casa 9 eu falei que é uma questão né, de conhecimento especialista, da pessoa, de repente, se aprofundar em algum tema, né? Essa pessoa pode ser muito boa em pesquisa, né? Ela se tornar, às vezes, especialista em algum assunto específico e ela ensinar, mostrar, né? Falar sobre esse assunto, tá? E principalmente, às vezes, para grupos específicos, ou às vezes até Casa 12, né? Às vezes pessoas que não estejam dentro de um círculo social, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, aqui também pode ser uma pessoa que se interessa em fazer trabalho com ONGs, né? Ou dentro dessa questão da caridade, por exemplo, que são assuntos de Casa 12. Existem N assuntos de Casa 12, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, mapas de pessoas que se dão muito bem na área, por exemplo, de psicologia, neurociências, psiquiatria também, com os assuntos de Casa 12, tá? Então eu percebo o que é uma promessa natal. É eu entender o que o mapa conta de uma história para eu entender qual é o desenvolvimento dela. E aí, quando eu tenho uma ativação, né? Então, por exemplo, vou avaliar um trânsito. A gente sabe que de 2023, 2024, a gente tem um grande movimento aí de Saturno entrando em peixes. Eu tenho que entender o que tem na área de peixes da pessoa. Ó, aqui entra e ativa a questão de relacionamento, né? Relacionamento, parceria, casamento, sociedade. A pessoa tem uma lua aqui, né? Como está entrando numa casa de Júpiter, eu tenho que olhar para onde está Júpiter. Como eu estou falando de Saturno, eu tenho que olhar para a promessa natal de Saturno. Por quê? Um Saturno que entra em peixes para uma pessoa que tem um Saturno como essa pessoa aqui em touro, isso aqui é um aspecto de sextil. Para uma outra pessoa, de repente, que tem um Saturno em Gêmeos, já é uma quadratura. Então, mesmo que a gente esteja falando de um mesmo trânsito, né, Saturno em Peixes, eu tenho uma promessa natal individual de Saturno. O meu Saturno, por exemplo, é em Virgem, tá? Então, eu tenho uma oposição dentro desse contexto aqui. Aqui, essa pessoa ela tem um sextil. Sextil é um aspecto sutil, tende a ser benéfico, e tem uma boa correlação também com a própria regência, que é Júpiter. Eu diria que, olha, parcerias que surgirem, alianças, principalmente que envolvam estudos, coisas que você gosta e que você queira se aprofundar. Aqui nós temos o Saturno também regendo a casa 5 e a casa 6, né? Então, uma casa de filhos ou de namoro, não sei como é que é o contexto de vida dessa pessoa, lembra que a contextualização é importante. Se a pessoa disser, não, tô solteira, então eu peguei, ó, dentro da promessa natal existe um potencial que vai ser ativado aqui. Então, aproveita. Lembra que eu falei das oportunidades? Aproveita para abrir a porteira, né? Mas aqui também pode ser que a pessoa tenha algum talento, alguma questão de ordem mais criativa que envolva o conhecimento e que pode ser muito interessante para o trabalho dela dentro desse processo. Então, dentro da promessa natal dela existe isso, já que a gente tem uma relação de casa 5, casa 6, né, com Saturno e que comanda aqui, né, ligada a esse Saturno lá de casa 9. Se a pessoa se interessar por algum assunto específico e queira se especializar, pode trazer um excelente resultado para ela. Né? Então, às vezes, se tornando especialista, se tornando reconhecido dentro de um assunto específico, já inclusive que a gente tem aquele bom aspecto com o Sol ali no ascendente. O Sol também tem a ver com esse reconhecimento, tá? Então, para que serve a questão de entender a promessa natal? Né? O que é importante aqui? É a gente compreender que quando eu faço uma análise, eu preciso ter o entendimento de qual é a possibilidade de desenvolvimento. Não adianta eu ficar procurando, por exemplo, grandes oportunidades só porque Júpiter está passando num signo, sendo que na minha promessa natal, esse Júpiter não faz nada, né? Ele pode estar passando por ali, mas ele não tem tanta ênfase. Ou às vezes eu tenho um Júpiter que tem um certo toque desafiador na minha promessa natal. E aí a gente aprende que Júpiter é onde a gente prospera, né? Porque o Júpiter é prosperidade e sorte. Sim, tá? Só que isso eu já divido sempre com os alunos, né? Eu conheço muitas questões jupiterianas que
dependendo de como está no mapa, são tensas. Por exemplo, pessoas que ganham muito bem quando tem uma correlação ali na promessa natal financeira, né, de casa 2, mas também gastam na mesma proporção, sabe? Pessoas assim que têm um rendimento que você diz assim, como que a pessoa não tem, não guarda, né? Por quê? Porque ela ganha e gasta na mesma proporção. Não adianta você ganhar 2 milhões de reais por mês se você gasta 3, né? Na conta final. Então, assim, Júpiter representa, assim, essa abundância, tá? Mas essas questões muito genéricas, elas não levam em consideração a promessa natal de cada mapa. Ao mesmo tempo, quem faz aí o curso do Caminho do Dinheiro sabe, Saturno, quando tem uma correlação muito boa com finanças, são pessoas bilionárias, são pessoas que ganham muita grana. Aí a gente pensa assim, mas como assim Saturno é ruim? Isso tudo é maléfico, Saturno limita. Saturno traz perenidade. Não adianta você ter uma benesse jupiteriana, né? Às vezes você, por exemplo, ganha numa mega sena, né? Que seria um golpe de sorte de Júpiter. Mas se você, quantas pessoas a gente já ouve, né? Que a pessoa ganhou, não sei como que consegue isso, mas tem gente que consegue. Gasta os milhões que ganhou na Mega Sena em anos. Por quê? Porque não tem a questão da construção e da gestão saturnina, que é importante, tá? Então, tudo depende da promessa natal. Quando você ouve algo, quando você lê algo teórico sobre astrologia, sempre pensa, tá, peraí, eu tenho que praticar, porque eu vou ter que olhar em vários mapas, de acordo com a promessa natal de cada mapa, para eu ver quais são as possibilidades de acontecimento, desenvolvimento e fatos. E aí é muito legal, porque a astrologia se torna o quê? Uma grande ferramenta, um grande guia. E é o que eu falo, não adianta a gente ficar teorizando muito. Ela é verificável. Você levanta as hipóteses e depois você vê o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi estatisticamente, né, as probabilidades maiores, tá? Nada mais é do que análise de dados, tá? Então, o analista financeiro faz isso, o analista social faz isso, ou quem respondeu o censo, na realidade, está fazendo uma análise de dados, vendo como que estava a questão anterior e fazendo um prognóstico futuro dentro da questão social. É a mesma coisa, não tem essa mística toda. Tem se a gente quiser dar, mas aí você pode dar a mística que você quer para qualquer coisa na sua vida, né? Posso pegar sei lá, um copo de água e ter todo um trabalho mais espiritual nessa água. Posso fazer isso com qualquer coisa na vida, tá? É necessário? Não, vai depender muito do teu fator de crenças, tá? É por isso que, como vocês viram aqui, eu não falei nada de crenças, não falei em karma, dharma. Cada pessoa tem sua crença e isso tem que ser respeitado. Assim como a pessoa que não acredita em nada também tem que ser respeitada. Então a gente pode usar a astrologia como uma ferramenta prática e útil para o nosso dia a dia, tá certo? E se você quiser usar ela também como uma ferramenta dentro do seu desenvolvimento espiritual, isso vai estar mostrando na sua promessa natal, tá? Você também pode, tá certo?